Bom, pessoal, vamos começar então com a parte da Biologia 2A, onde a gente vai começar a falar de um assunto bem importante que cai com bastante frequência, que é a bioquímica celular. Nesse caso, a gente vai dividir a bioquímica em duas partes. A primeira parte para a gente vai ser a parte das moléculas inorgânicas, sais minerais em especial, mas depois um pouquinho falando sobre água. Então lembrem o seguinte, em primeiro lugar, desses sais minerais que a gente tem, entre eles, a gente vai ter alguns que são mais importantes. Por exemplo, alguns que caem bastante em prova, então vocês têm que tomar bastante cuidado. Em primeiro lugar, por exemplo, o ferro. O elemento químico ferro, não esqueçam que ele, entre outras coisas, ele entra basicamente na composição das moléculas de hemoglobina e mioglobina, que são as moléculas responsáveis por fazer todo o transporte de oxigênio no nosso organismo. Ou seja, é basicamente isso aqui, ó. Se a gente tivesse a nossa hemácia, que é aquela célula responsável por transportar o gás oxigênio, ela sozinha não faz nada. Na verdade, ela possui um tipo de proteína, então que é a hemoglobina, aonde o ferro ele fica ali na ponta. Esse ferro que fica ligado ali, ele é o responsável por se associar, ele cria uma ligação com o oxigênio. E isso é que vai garantir então que as nossas hemácias são responsáveis por transportar esse oxigênio pelo nosso organismo, pelo nosso sangue. A mioglobina faz o segundo papel. Na verdade, a mioglobina ela é responsável por transportar agora o oxigênio do sangue para dentro dos músculos e disponibilizar pelos músculos para a gente. Então, a hemácia, na verdade, é chamada de glóbulo vermelho porque a hemoglobina ela tem cor vermelha. Isso dá a cor vermelha para ela, isso dá a cor vermelha para o teu sangue. A mioglobina acaba adotando exatamente o mesmo tipo de situação, o mesmo tipo de cor, que é a cor vermelha em função da presença do elemento químico ferro. Esse ferro, para nós, ele é adquirido da nossa alimentação diretamente através de alimentos como feijão, lentilha e, em geral, a gente pode dizer carnes vermelhas e vegetais verdes escuros, como, por exemplo, assim, espinafre. Então, o que acaba acontecendo é que esses elementos acabam sendo importantes na distribuição, na disponibilização de oxigênio para o nosso corpo, para que a respiração celular funcione e, portanto, a gente consiga gerar energia. Quando a gente tem carência do elemento químico ferro, uma das coisas que vai acabar acontecendo é uma dificuldade de formar esse complexo com o oxigênio, que é o que a gente vai chamar então de quadro anêmico por falta de ferro. Isso gera uma anemia chamada anemia ferropriva, que significa por privação de ferro, por falta de ferro na nossa alimentação. Então, nesse caso, isso é uma das coisas super importantes que o nosso corpo precisa diariamente para garantir então que a gente possa fazer esse trabalho legal, que é transportar oxigênio da atmosfera para dentro do sangue e posteriormente do sangue para dentro dos músculos. Então, a gente consegue fazer todas as atividades com energia suficiente. Caso falte um pouco de ferro, o que acaba acontecendo então é que nós podemos ter fraqueza, normalmente tontura, desmaio, isso tudo são situações, são sintomas que estão relacionados diretamente a um quadro de anemia por carência do elemento químico ferro. Por isso que o ferro é um dos mais importantes que cai bastante em prova. Então, muita atenção e muito cuidado quando se falar especificamente sobre o elemento químico ferro, certo? Segundo tipo de composto, segundo tipo de molécula, que é o elemento químico cálcio. O cálcio, ele na verdade entra na composição de algumas moléculas, então ele entra para compor estruturas ósseas, como no caso de todos os ossos do nosso esqueleto. Segundo lugar, ele pode ajudar a compor a estrutura dos nossos dentes, por isso que criança, em fase de crescimento e também na hora de fazer a troca dentária, isso é extremamente importante, porque ele compõe os ossos e os nossos dentes. Além disso, a contração muscular ela é promovida pelo elemento químico cálcio, então ele é disponibilizado dos ossos para o nosso sangue e então esse sangue ele vai acabar fazendo com que leve-se até os músculos e lá o cálcio ele vai agir como uma molécula intermediária que conecta as proteínas do músculo, promovendo a contração muscular. Então cuidado para não confundir com a cãibra, que é outro elemento químico. Além disso, o ferro também, ou melhor, o cálcio também, ele é importante por causa que ele vai atuar diretamente na coagulação do nosso sangue. Então, cada vez que alguém sangra, cada vez que alguém precisa de algum tipo de coagulação sanguínea, seja um corte da gengiva, ou seja um sangramento por causa de um corte, um acidente, ou ainda, no caso, por exemplo, de uma mulher por causa do ciclo menstrual, a coagulação vai usar o cálcio como um tipo de elemento químico que vai atuar de forma intermediária nos processos de coagulação. Resumindo, faltando cálcio não tem constituição óssea adequada, não tem contração muscular
de jeito correto, ou seja, não vai contrair corretamente, ou não vai nem contrair, e ainda não vai se coagular sangue. E aí nós temos uma relação importante, tanto para o ferro quanto para o cálcio, a gente vai ter um problema que é o seguinte: mulheres, em função do seu fluxo menstrual, elas tendem a perder muito ferro ao longo da vida e muito cálcio também, porque cada vez que ela menstrua, naturalmente se perde um pouco de sangue e com isso vão embora esses dois compostos, esses dois elementos químicos. Justamente por isso, para as mulheres há um risco maior, uma probabilidade mais alta de desenvolverem problemas de anemia por perda de ferro e também problemas de osteoporose, principalmente na velhice daí, por perda de cálcio. Então esses dois são dois elementos bem importantes e para as mulheres tem um efeito um pouco mais importante ainda por causa justamente desses problemas que podem ser gerados em função de uma perda excessiva desses dois elementos. Cuidado bastante com esses dois aqui, certo? Além desses dois, não esqueçam que o cálcio, ele também vem da alimentação para a gente, especialmente do leite e dos seus derivados. Leite, queijo, iogurte, nata, manteiga, qualquer coisa do gênero vai ser alimentação com cálcio. Porém, outros animais que são mamíferos, tipo a gente, tipo a vaca, por exemplo, uma cabra, por exemplo, esses animais eles não tomam leite depois de adulto. Significa que para eles o cálcio ele vai vir de outras fontes que não o leite. Então, para esses animais, o leite, na verdade, ele passa a ser desnecessário à medida que eles vão ficando adultos. Então, normalmente, a alimentação, teoricamente, deveria ser substituída por cereais, pela própria vegetação que eles comem, para garantir o suprimento de cálcio. De repente, para nós, isso também fosse uma vantagem, caso a gente pudesse fazer essa alteração. A gente sabe que nem todo mundo deixa de consumir produtos à base de leite, mas se a gente fizesse uma alimentação bem adequada, isso seria viável também, certo? Então, além do cálcio e do ferro, que eu sugeriria para vocês darem uma atenção maior, a gente ainda tem uns outros elementos químicos que podem aparecer em provas também, como elementos bem importantes. Por exemplo, o fosfato, PO4-3. Esse elemento aqui ele é importante, ele é um sal, que ele normalmente vem para a gente através da cadeia alimentar, que significa, quando a gente vai arar a terra, quando a gente vai, por exemplo, cortar grama ou cavar um buraco, normalmente a gente acaba pegando rochas misturadas ao solo. Normalmente algumas dessas são rochas ricas em um fosfato. Quando a gente cria algum tipo de intemperismo, terremoto, alguma coisa assim, mesma coisa. Quando a gente quebra essas rochas, elas esfarelam, esse farelo vai ficar diluído basicamente na água do solo, e então as plantas coletam no chão, absorvendo pelas suas raízes. Quando isso entra na planta, passa a fazer parte do ATP das plantas. Não esqueçam, o ATP é aquela molécula chamada de adenosina trifosfato e ela é responsável por te fornecer energia. Então, para a planta também. Além disso, formam os nucleotídeos. O nucleotídeo, não se esqueçam, cada nucleotídeo é formado por 3 pedacinhos, que são o íon fosfato, depois uma pentose, que é um açúcar com 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Então, aqui está a constituição do nucleotídeo. Quando a gente vai montar uma molécula de ATP, a única diferença é que vai juntar mais 2 desses fósforos aqui na ponta e nós temos também a molécula de ATP. Significa que dependendo da quantidade de fosfato, a gente pode ter uma molécula genética, que é o nucleotídeo, que pode ser usado para o DNA e também pode ser usado para o RNA, e podemos, acrescentando mais fósforo, podemos transformar em moléculas energéticas, ou seja, são 2 tipos de moléculas diferentes que vão ser montadas basicamente pelo número de fosfatos que a gente tem e aí pelo resto da constituição do nucleotídeo, que é o tipo de base nitrogenada e o tipo de pentose que vai ser utilizada também. Além disso, uma coisa bastante importante de se lembrar é que o íon fosfato ele também é constituinte dos ossos. Então, o cálcio constitui a estrutura básica de um osso. E quando a gente tem que enrijecer os ossos, tornar ele um pouquinho mais durinho, aí quem entra é o fosfato para complementar essa atividade. Então, para nós, isso vai ficar disponível no momento que tu come um vegetal ou que tu come um animal. Porque quando uma planta fabrica o seu ATP e os seus nucleotídeos, tu vai lá e come dela isso, e tu transforma nos teus ATPs e nos teus nucleotídeos. Logo, isso tudo aqui entra através da tua alimentação. Por isso que é importante a gente fazer uma alimentação bastante rica e bastante variada, fazendo com que a gente colete todos os sais minerais e outros tipos de elementos necessários para a alimentação ficar legal, não ficar faltando nada, por exemplo. Então, além desses aqui, a gente tem um outro tipo de elemento, que é o magnésio. O magnésio, eu já diria para vocês, se cair em prova, se cair em questão, quase sempre ele vai estar relacionado com um tipo de associação, formação da molécula de clorofila. Então, nesse caso, vocês devem cuidar, porque já caiu em várias provas fazendo associação
da clorofila e da hemoglobina. Por quê? Porque na verdade a gente utiliza para formar moléculas orgânicas, formar moléculas mais complexas, maiores, a gente utiliza dois elementos químicos que são minerais, que são na verdade dois metais, né? O magnésio e o ferro. Quando acontece isso então, no caso em especial do magnésio, ele é justamente quem está na molécula de clorofila e que vai promover uma atividade que só a clorofila tem, que é transformar a luz do sol em energia química. Ou seja, ela pega toda a energia que pode ser coletada do Sol e através da estimulação dos elétrons do magnésio, a gente tem aquela primeira descarguinha elétrica que vai garantir que a água vai ser quebrada na fotossíntese, ou seja, um fenômeno que nós conhecemos com o nome de fotólise da água. Então isso aqui cria energia, coleta luz solar, transforma a luz do Sol em energia elétrica dentro das células dos vegetais para iniciar a fotossíntese. Às vezes, o magnésio pode ser substituído pelo manganês, mas uma coisa é certa, se não houvesse o magnésio e o manganês, não existiria a fotossíntese. É ele quem dá o pontapé inicial em todo o processo de fotossíntese. Não se esqueçam disso, especialmente quando se tratar da parte de plantas, em geral, especialmente ligado à parte de fotossíntese, certo? Então, está muito presente nos parênquimas clorofilianos, aqueles responsáveis por fazer a clorofila. Então, além disso, a gente tem ainda outros elementos, alguns com um papel mais importante, alguns outros com um papel menos importante. Não que no nosso corpo isso seja diferente, é sempre tudo muito importante, mas cai mais em prova ou menos em prova. Então, a gente vai considerar como mais importante esses que têm mais chance de aparecer em prova. Quando acontece isso, então, nós temos um grupo, um par de elementos aqui, que são o sódio e o potássio. O sódio e o potássio, eles são muito importantes na seguinte situação. Primeiro, quando eles trabalham de forma conjunta, certo? Quando eles atuam de forma conjunta, o sódio e o potássio, eles são os formadores, são as moléculas, os átomos, que vão fabricar o impulso nervoso. Não esqueçam que nos nossos casos, os nossos neurônios, eles estão basicamente constituídos desta maneira aqui. Um neurônio, ele tem aproximadamente esse desenho, né? Essa figurinha aqui, um neurônio genérico qualquer. Aí, o que acaba acontecendo é que ao longo da passagem do impulso nervoso, que vai acontecer por aqui, a gente vai tendo, dentro desse filamento compridinho que o axônio tem, que é do nosso neurônio, a gente vai ter o bombeamento, ou seja, a gente tem uma célula que empurra sódio para o lado de fora e ao mesmo tempo essa célula empurra o potássio para o lado de dentro. Isso aqui cria uma coisa na célula chamada de potencial de repouso. Só que para fazer isso aqui a célula está parada, ela não está gastando energia e está em repouso. O teu neurônio não está fazendo nada. Então ela consome energia, ou seja, ATP, moléculas de ATP, para manter a célula assim, empurrando o sódio para fora e empurrando o potássio para dentro. No momento que o teu corpo precisa criar um impulso nervoso, aí ele para esses dois mecanismos e aí inverte essas duas setinhas aqui, onde o sódio passa a voltar para dentro de graça, sem gastar energia, e o potássio começa a voltar para fora, também de graça, sem gastar energia. Isso cria um desequilíbrio eletrônico nas paredes do nosso neurônio e o impulso nervoso passa. Significa que o tempo inteiro o teu corpo está consumindo ATPs, por isso que precisa do fosfato, para manter o impulso nervoso funcionando. Então, o nosso corpo gasta muito isso. Em geral, o nosso sódio ele vem através da dissociação, quando a gente quebra, o sal de cozinha que é o NaCl. Não esqueçam disso. Então, o sódio ele vai ser separado do cloro, e o cloro vai ser usado para outra finalidade. O nosso potássio normalmente vem através da alimentação. Em especial, o alimento mais popular, assim, que tem bastante potássio, é a banana. Tá? Então, é comum que as pessoas, além disso, associem o potássio a pessoas com cãibra. Então, a pessoa tem cãibra e aí o nosso íon cálcio, que a gente falou antes, ele é responsável por criar a contração. E para soltar a contração muscular, então a gente usa o potássio. Então, é normal que as pessoas digam para quem está com cãibra, vai comer banana porque isso ajuda nas cãibras. Na verdade, ajuda a soltar aquela contração muscular que não está se desfazendo. Por isso que é tão importante. Então, o sódio e o potássio, além de funcionarem para essa finalidade, que é o impulso nervoso, além do potássio separadamente trabalhar para desfazer a contração muscular, não esqueçam que esses dois são elementos importantes no equilíbrio ou controle osmótico do nosso corpo. Por exemplo, um exemplinho bem importante e bem simples, que é responsável por fazer todo o controle que nós vamos ter de osmose dentro do nosso sangue, que é o que vocês popularmente já devem ter ouvido falar com o nome de controle da pressão
sanguínea. Então, o controle da nossa pressão é feito da seguinte forma. Suponhamos que aqui nós temos um vaso sanguíneo, por onde está passando sangue, certo? Então, nesse vaso sanguíneo, a gente vai ter um volume X, uma quantidade X de água, que está atravessando ali por dentro, que é a água que constitui o nosso sangue. Só que quando a gente começa a ter água nesse sangue, esse monte de água que está ali dentro, ela exerce uma determinada força contra as paredes do vaso. Isso é o que nós chamamos de pressão sanguínea ou pressão arterial. Quando a gente começa a perder água dali de dentro, o tamanho dessas forças contra a parede do vaso tendem a diminuir. Como o tamanho dessa força tende a diminuir, é normal que a pressão diminua. Portanto, a pressão baixa quando a gente começa a ter menos água. Suponhamos então que aconteça essa situação, o que a gente pode fazer, o pessoal faz popularmente, é o seguinte: colocar sal debaixo da língua, e esse sal debaixo da língua vai fazer com que o sódio do nosso sal de cozinha, ele comece a entrar ali para dentro do vaso sanguíneo. Só que esse sódio que entra ali para dentro, ele tem uma propriedade importante. O sódio, ele literalmente, assim com palavras bem simples, ele chupa a água para perto dele. Isso é uma propriedade química do sódio, que é de atrair a água para próximo de si. Significa que se eu colocar muito sódio aqui para dentro, o que vai acabar acontecendo é que eu vou atrair por tabela um montão de moléculas de água. Quando eu vou atrair esse monte de água aqui para dentro, esse excesso de água que vai entrar vai fazer com que o volume de líquido dentro do vaso sanguíneo amplie e, em função disso aí, aumente a força de novo contra as paredes. Ou seja, ingerir sal realmente ajuda a subir a pressão, porque lembrem que as setas verdes, que representam a pressão que se exerce contra as paredes do vaso, na verdade, é basicamente o que a gente chama de pressão. Então, volume de água interno no vaso sanguíneo cria pressão contra as paredes. Portanto, o controle osmótico, que é o controle da quantidade de água, para nós, ele vai ser basicamente controlado pelo volume de água dentro do vaso sanguíneo. A quantidade de sódio que se coloca ou que se retira de dentro do vaso sanguíneo está relacionado diretamente com hormônios que fazem esse tipo de controle. Então, o nosso organismo faz isso automaticamente. Só que aí as pessoas se preocupam, por exemplo, em tomar uma garrafinha de água mineral que tem um teor de sódio mais elevado. É problema? Vai ser problema se a pessoa ingerir só esse tipo de água ou se ela ingerir horrores de sal. Então, as pessoas se preocupam com a água que estão tomando, mas não se preocupam com a quantidade de sal que estão pondo na batata frita, por exemplo. Isso faz muito mais mal e excede muito mais em sódio do que realmente a grande quantidade que nós podemos tomar pela água. Então, nesse caso, ter sódio é importante? É, e é necessário. Exceder na quantidade de sódio, aí passa a ser ruim. Então, cuidado quando vocês estão lendo uma informação para ver se está escrito exatamente isso. Se a pessoa está ingerindo demais ou se ela está ingerindo. Ingerir é normal, o problema é exceder, aí passa a ser preocupante, certo? Então, cuidem bastante com esses dois aqui por causa dessas atividades todas. Como eu disse para vocês também, o nosso cloro, ou íon cloreto, ele sai quando a gente quebra o sal de cozinha, separando o NaCl, né? Lembre que a fórmula do NaCl é a fórmula do sal de cozinha. Então, quando a gente largou o sal para dentro de nós, naturalmente pela água, ele se separa. Quando acontece isso, então, o íon cloreto, para nós, ele vai acabar sendo responsável por criar, se associar ao hidrogênio e formar o HCl, que forma o nosso principal constituinte do suco gástrico. Suco gástrico é aquele monte de líquido que a gente libera dentro do estômago com finalidade, então, de destruir, corroer e ajudar a desmanchar as proteínas da alimentação. Lembre que proteína da alimentação basicamente é carne, leite e ovo, né? A carne com as proteínas que contraem, chamadas de actina e miosina. Além disso, no leite tem uma proteína especial chamada de caseína e ainda do ovo a gente tem uma proteína chamada de albumina, tá? Que é encontrada principalmente na clara. Mas lógico, tem vários outros alimentos, vegetais por exemplo, que são riquíssimos em determinados tipos de proteínas que também vão sofrer ação do suco gástrico. Por exemplo, do feijão, a gente retira um tipo de proteína chamada faseolina. Faz o mesmo tipo de papel que tu comer carne, tá? Então, do ponto de vista bioquímico, o teu organismo aceita os dois do mesmo jeito. Além disso,
a gente tem, por exemplo, uma super importante proteína que também é atacada pelo suco gástrico, chamada de glúten, que é o super famoso glúten, né, para pessoas que têm doença celíaca e são intolerantes ao glúten. É uma proteína e ela é encontrada em farináceos, né, tipo trigo, por exemplo. Então, nesse caso, o íon cloreto, que vai formar o suco gástrico, vai acabar sendo responsável por auxiliar o ataque a essas proteínas. Ou seja, sem isso, não seria possível a gente digerir de maneira correta, certo? Então, além disso, nós vamos ter outros tipos de alimentos. Esses aparecem menos. Quando aparecem, são questões pontuais. Por exemplo, o enxofre, que ele normalmente vai ser consumido a partir de proteínas e vai servir para fabricar as nossas proteínas e os nossos aminoácidos. Em geral, o enxofre cria dentro das proteínas ligações que mantêm as proteínas estáveis, tipo o cabelo, quando ele é mais crespinho, para manter ele crespo, tá? Chamado então de pontes de sulfeto. Quando a gente quebra essas pontes, ou quando a gente queima o cabelo, ou quando a gente destrói essas proteínas digerindo, é normal que saia um cheirinho meio estranho, porque são os gases derivados do enxofre que tem esse cheiro ruim, certo? Então, por exemplo, quem já sentiu o cheiro de pelinho, de cabelo que queima, ou então quem, por exemplo, come muita carne, é normal que perceba que as fezes normalmente têm um cheiro pior, por causa justamente da decomposição desse enxofre. E por último, desses elementos que são os sais minerais, compondo a primeira parte das moléculas inorgânicas, nós vamos ter o iodo. O iodo, ou I-1, na verdade, é o compositor principal dos hormônios da nossa tireoide. Lembrem que a tireoide fica no pescoço e é responsável por fabricar hormônios chamados T3 e T4. O T3 é chamado de triiodotironina e o T4 é chamado tetraiodotironina. Significa basicamente o seguinte: ou tem 3 ou tem 4 iodos na composição da molécula. Esses hormônios da tireoide, então, são os responsáveis por fazer o nosso controle de velocidade metabólica. Significa aquela pessoa que é mais devagar, que demora para acordar, ou então que demora horrores para digerir um alimento e sentir fome, pode ter carência desses hormônios. Às vezes, realmente, vai ser por falta de iodo. Às vezes, pode ser outro tipo de problema. Mas ela tem uma coisa chamada de hipotireoidismo. Significa que a tireoide está trabalhando devagar. Mas, assim como tem pessoas que isso trabalha muito lento, nós também temos situações onde as pessoas, em vez de ter isso trabalhando lento demais, a pessoa tem trabalhando muito rápido. Quando acontece isso, nós temos um outro tipo de problema, que é acelerar demais, chamado de hipertireoidismo. Esse hipertireoidismo, então, ele é responsável por acelerar as atividades, tipo pessoa que tem dificuldade de dormir, que está sempre assim com as mãos, por exemplo, não para quieto, às vezes pode ser um problema de hormônios. Ainda, a pessoa pode ter problema de comer ao meio-dia e tipo 1 da tarde já está louca de fome de novo. O que significa? Está digerindo muito rápido. Então, às vezes pode ser um excesso de iodo e isso pode também afetar a quantidade de hormônios. Da onde vem esse iodo para nós, então? O iodo para nós, ele é retirado em especial, principalmente do sal de cozinha. Por quê? Porque ao longo da história, os médicos foram percebendo que todas as pessoas que ingeriam iodo em volumes aquém do necessário, muito abaixo do que precisavam, essas pessoas, elas acabavam tendo uma tireoide que começava a funcionar mal. Ou ela trabalhava demais, ou trabalhava de menos, e qualquer disfunção da nossa tireoide faz com que ela inche, ela fica grandona assim. Isso é um problema chamado de papo ou bócio endêmico. Quando acontece isso, então, a disfunção da tireoide gera esse papo e os médicos começaram, então, a pesquisar o porquê que estava acontecendo isso. E eles chegaram à conclusão que era pela carência de iodo na alimentação. Então, pensando em um tipo de alimento que todo mundo seja obrigado a consumir e consuma com frequência, eles simplesmente sugeriram que era importante ter iodo todo dia. E aí, todas as agências de saúde dos países adotaram como lei, como norma, colocar iodo em quantidades pequenas no sal de cozinha. Porque todo mundo vai usar sal, em algum momento do dia, direta ou indiretamente. Eu não ter colocado sal na salada, posso eu não ter colocado, por exemplo, sal na batata frita, você foi comer no restaurante e alguém salgou o feijão, salgou o arroz, salgou o molho da carne, e aí já vem dentro desse sal a quantidade de iodo necessária. Então, todas as empresas que fabricam sal têm a obrigação de colocar um percentualzinho pequenininho de iodo, que é aquilo que é necessário para que teu corpo diariamente fique funcionando legal. Ou seja, para fabricar os hormônios da tireoide em quantidades adequadas. Certo? Então, esses são os principais elementos que são considerados como sais minerais que constituem a nossa célula. Então, como eu disse para vocês, além desses aqui,
que são os sais minerais, nós temos um outro componente, um outro composto importante, que para nós é super importante, que é a molécula de água. Então, a água, junto com os sais minerais, está compondo no nosso organismo toda a parte dos elementos ou moléculas inorgânicas. Então, para nós, a molécula de água, vou colocar aqui, ó, ela tem um papel bem importante porque ela é muito importante na constituição geral das nossas células. Então, a gente tem alguns papéis da água assim que são mais relevantes, que são mais importantes. Por exemplo, a água, ela é o principal elemento que constitui, ou que constrói as tuas células, o teu corpo em geral. O que significa? Ela é componente, então compõe de 65% a 70% do corpo. Então, em geral, a gente poderia dizer o seguinte, uma pessoa que tem 100 quilos, ela tem mais ou menos assim, de 65 a 70 até 75% do seu peso bruto, assim, do seu total, que é água. Então, é mais ou menos como se eu dissesse que uma pessoa que tem 100 quilos, nesse corpo de 100 quilos, a gente vai ter 65 quilos até 75 quilos, que é água. E o resto é o quê? O resto é proteínas, sais minerais, glicídios, que são açúcares, lipídios, ou seja, o resto. E esse resto todo, descontando todo o volume de água, é o que a gente chama de biomassa, certo? Então, além dela ser o principal componente celular e do teu organismo, a gente ainda tem outras coisas importantes relacionadas à água. Por exemplo, ela é responsável por fazer o controle térmico. Lembre, para a gente e para as aves, que somos os únicos dois grupos de animais com temperatura corporal estável, a água é quem ajuda a controlar a temperatura do teu corpo, por causa de propriedades físico-químicas dela, como capacidade térmica e calor específico. Então, quando a gente começa a ter superaquecimento do corpo, o que tu faz? Esquenta essa água e bota para fora, suor. Ou quando a gente começa a ter febre, né? Nessas situações, então, a água faz controle. Só que não vale para o controle só do teu corpo, vale para a natureza também. Lembra que onde a gente tem mais água, ou tu tem uma situação de clima bem abafado, ou um clima bem frio. Na verdade, esse clima frio e úmido ou abafado, né, e quente se deve basicamente ao volume de água da atmosfera. Então, controle térmico é um papel bem importante que a água desempenha. Além disso, ela vai ser responsável normalmente por partir moléculas ao meio. Essas relações de quebrar moléculas, de fragmentar moléculas maiores em pedaços menores, é uma terceira atividade bem importante da água, o papel dela, chamada de reações de hidrólise, certo? Reações de hidrólise significa a água tem o potencial de fragmentar, de destruir moléculas pela metade. Por exemplo, proteínas ela pode destruir, açúcares como o glicogênio que está no nosso fígado ela também é capaz de destruir. Então, nesse caso aqui, a água tem esse papel super importante. E para finalizar os papéis importantes da água, a gente tem uma coisa bem importante que é o seguinte: a capacidade de transporte que ela tem. Essa capacidade de transporte significa ela transporta moléculas para dentro de ti. Por exemplo, se tu vai tomar um café preto, tu pega e dissolve o café dentro da água e aí toma. Não que tu não pudesse tomar direto, comer de colherinha direto do potinho. Pode, só que ainda assim na tua saliva tu vai ter que diluir. Então a água transporta e quebra por hidrólise e leva para dentro das tuas células. Da mesma forma, por dentro do teu organismo circulante, pelo sistema circulatório, a água também transporta. Tanto é que cada vez que a gente fica doente, ou cada vez que a gente tem que fazer um exame de sangue, um exame de urina, é pela água do sangue que está sendo transportado todo esse monte de molécula. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, não interessa. Então o que acaba acontecendo é que a água transporta. E se por acaso tu tiver que eliminar alguma coisa do teu organismo, também através da água. Pela urina, por exemplo, que eu acabei de falar, e também pelo suor. Então, sabendo disso, de todas essas atividades, cuidado bastante, porque boa parte desses sais minerais vão estar diluídos na água do nosso organismo. Por isso que a gente sabe que há uma necessidade da gente reingerir a água, mais ou menos assim de 2 até 3 litros de água por dia, para garantir a manutenção dessas atividades todas, certo? Então, isso aqui configura o final do nosso primeiro pedaço, falando de bioquímica celular, que são apenas as moléculas inorgânicas. Nós temos mais uma parte, então, que é um grande grupo de moléculas chamadas de moléculas orgânicas, que a gente vê depois. Feito? Por enquanto é isso.